Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo aqui para a gente falar sobre o módulo 3 e o módulo 4 da CPA 10, para a gente continuar. Então, o módulo 1 e o módulo 2 foi bem bacana. Agora a gente tem que continuar com isso daí. 3 e 4, então a gente tem do módulo 1 ao 7, a gente já matou 2, hoje a gente já mata mais 2 e dá um bom passo para você tirar a sua certificação, tá? Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve lá, tá? Para a gente crescer bastante. E esse canal mesmo, eu criei esse canal realmente pensando em certificações, mas não só em certificações, pensando numa carreira voltada para investimento. Aqui no canal, então, a gente, além das certificações que eu quero prover para vocês de graça, CPA 10, CPA 20, CEA, porque eu acho que é um complemento para a sua carreira. Eu quero falar dicas de investimentos, como se comportar numa entrevista de investimentos. Então, entrar no banco é importante, mas eu quero te preparar para a área de investimento do banco, que você vai ser muito mais valorizado. Ou então, até se você quiser montar o seu negócio, atender cliente, eu quero te preparar para ser um consultor ou um assessor de investimentos, tá? Então, esse canal foi criado com esse objetivo. E as certificações são um dos vieses fortes do canal, e por isso que a gente está começando com a CPA 10. Então, vem comigo que vai ter muita novidade pela frente. Tá, então aqui tô vendo já a galera aqui entrando, a Daniela, boa noite, Evelyn, boa noite, Jaqueline, Maciel, Patrícia, sejam bem-vindos, boa noite. Chama o pessoal aí que tem vontade de entrar no mercado financeiro, mas não sabe como dar o primeiro passo. O CPA 10 é o primeiro passo, é o melhor passo para você entrar na área de investimentos. Porque aqui você aprende primeiro todo o básico. Então, ontem a gente falou, vamos avançar um pouco aqui. Ontem a gente falou do Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado, então é muito importante você saber quem são os órgãos responsáveis para você atuar. Então, você quer atuar no mercado financeiro, você precisa saber quem que cuida disso, quem são os pais disso. Já sabe lá que o Conselho Monetário Nacional é o pai de todos, então tem que respeitar. Depois a gente falou um pouco sobre compliance legal, ética e análise do perfil do investidor, tá? Então a gente também entrou muito nessa parte. É chata, porém é necessária. E agora fica um pouco mais legal. Agora ficam muitas coisas que você vai usar daqui para frente. Quando você for ouvir, por exemplo, Acorda Mercado de manhã, eu falo muito sobre PIB, sobre inflação, sobre bolsa. Então a gente vai aprofundar isso. Os tópicos são muito mais legais. Então a gente vai falar hoje de economia e finanças, no módulo 3, e vai falar de princípios de investimentos. Então aqui você vai ser introduzido de fato à área de investimentos, e eu tenho certeza que, como eu e muita gente, você vai se apaixonar por essa área e vai continuar seguindo e vai querer se tornar um especialista de investimentos. Tá certo? Vamos avançar aqui. Vocês estão me ouvindo aqui? Eu estou vendo aqui. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Já falei aqui bastante, mas não recebi aqui alguma resposta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguma resposta. Tem aqui 20 participantes. Dá uma boa noite aí, pessoal. Não, beleza. Vamos seguir aqui. Eu não sei se está tendo resposta, mas se vocês tiverem qualquer problema, vocês me avisam aqui na live, tá? Certo? Então vamos lá. Então aqui a gente tem um cronograma das nossas aulas. Então não se esqueçam, já tivemos a primeira, agora a gente está tendo a segunda, que é economia, finanças e princípios de investimentos. Depois a gente vai ter fundos de investimento, é uma aula muito bacana e muito importante para a sua certificação. Depois de princípios de investimentos, a gente vai aprofundar mais ainda. E depois a gente entra com renda variável, renda fixa e derivativos, previdência complementar, PGBL e VGBL, tá? Aqui, na verdade, isso mesmo. Então a gente vai aprofundar os 7 módulos que cada um é importante, tá? Então vamos aqui. Então a aula de hoje é sobre princípios básicos de economia e finanças, tá? Nós estamos falando aí de 5% a 10% da prova. Então é importante e você vai usar aqui muito para outras certificações, para te dar uma base financeira, tá? Então o número de questões é de 3 a 5, é um módulo que você vai usar bastante para a sua vida, tá? Deixa
Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês estão chegando as mensagens do bate-papo. Deixa eu fazer um reiniciar aqui. Vamos ver se vai agora. Pronto, agora sim, agora chegou tudo. Tava travado aqui. Desculpa, pessoal. Agora a gente vai. Agora vamos de vez, tá? Então, como eu comentei, agora a gente vai falar sobre princípios básicos de economia e finanças. Então a gente vai avançar bem. Vai ser um tópico muito mais legal. E eu estou muito mais empolgado para dar essa aula do que o módulo 1 e o módulo 2 foram, tá? Então vamos avançar aqui. Primeiro a gente vai falar do PIB, o Produto Interno Bruto. Tá? O que é o Produto Interno Bruto? Ela é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante certo período. Tá, legal. Você ouve muito, por exemplo, o Brasil cresceu 3% de PIB. Então ele evoluiu 3%. Mas 3% no quê? Tá, então vamos aprofundar aqui, falando um pouco de PIB. Nós estamos falando de Produto Interno Bruto. O que é isso? Aqui está ligado tudo que o Brasil, tudo que é produzido dentro do país. Independente se foi um brasileiro que produziu, independente que foi o argentino. Se foi feito no país, no Brasil, conta para o PIB do país. Então um brasileiro que foi para Miami, por exemplo, e começa a produzir lá, não conta para o nosso PIB. Apesar de ser brasileiro, ele está produzindo lá. Tá? Então o primeiro que é importante, o PIB tem que ser produzido no país. Tá certo? Segundo ponto importante, vocês estão vendo essa equação aí de PIB, consumo mais investimentos, mais G, mais X menos M. O que significa isso, tá? Então o PIB ela é a soma dos seguintes fatores. Você tem o consumo, tá? E quem que consome? Quem consome é a família, tá? São as famílias. Então isso é importante frisar. Então uma parte do PIB é quanto o Brasil, quanto as pessoas consumiram dentro do Brasil, tá? Então esse é o primeiro tópico. O segundo está ligado a investimentos. Quem que investe no Brasil? São as empresas, tá? Deveriam ser, tá? Então as empresas elas investem no Brasil. Então a gente tem o consumo das famílias, os investimentos das empresas. E por fim a gente tem os gastos. E quem que gasta? Quem gasta é o governo, tá? Então a gente tem o consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, mais os gastos do governo. Depois a gente tira o que? É mais exportações. Tudo que o que é uma exportação, tá? Quando a gente fala em exportar, quer dizer que a gente está mandando o nosso produto para fora e recebendo dinheiro, tá? Então, se eu estou exportando a minha mercadoria, eu estou mandando meu produto lá para o Japão, por exemplo, e estou recebendo dinheiro. Então, é bom exportar para o país. Menos importação. Ou seja, importação é o contrário. Eu estou comprando um produto de fora, então, por exemplo, estou comprando da China, como a gente fez muito, como as empresas fizeram bastante, e estou mandando dinheiro para elas. Então, está saindo dinheiro daqui. Então, por isso que exportação é boa, importação é ruim em termos de balança comercial, tá? Tá, só um conceitinho também bacana. Quando vocês ouvirem balança comercial, nada mais é do que isso, exportação menos importação, tá? Quando vocês ouvirem tivemos um superávit na balança comercial, quer dizer que a gente teve lucro na balança comercial e a gente exportou mais do que importou, tá? Então isso aqui é importante, mas isso aqui não cai na prova balança comercial, tá? O que cai é isso daqui. Então isso aqui, essa é a equação, tá? Você tem que decorar? Tem que decorar, tá? Isso aqui cai na prova a rodo, tá? Então você tem que decorar isso daqui, que é o seguinte: CI mais G mais X menos M, tá? O que eu uso aqui? O que eu aprendi isso aqui lá quando eu fiz o CPA 10? Lá em 2008, quando eu fiz a CPA 10, eu decorei isso aqui, nunca mais esqueci. E eu sempre passo para outras pessoas, para os alunos, porque isso aqui ajuda a gravar, tá? Então, quando a gente vê o SIG, o que significa o SIG? Vamos colocar uma imagem aqui na nossa cabeça, tá? A gente vai imaginar, por exemplo, o Wolverine, tá? Vamos viajar um pouco aqui, ó. Então a gente vai imaginar o Wolverine com as garras. Então imagina lá o Wolverine com as garras. E o que o Wolverine está fazendo? O Wolverine está fumando um cigarro,
tá? Então imagina na sua cabeça um Wolverine fumando cigarro que você não esquece mais essa equação. Tá, e o que isso significa? Significa o seguinte, você vai lembrar do cigarro, então C mais I mais G, então do cigarro, de quem? Do X-Men, tá? Então cigarro do X-Men, que é consumo, C de consumo, I de investimentos, G de gastos, mais X de exportações, menos M de importações, tá? Então isso aqui tem que decorar, essa é uma forma que me ajuda a decorar, se você quiser lembrar de uma outra forma, fica à vontade, mas esse aqui precisa saber, tá? Como é feito esse cálculo, tá certo? Então esse aqui a gente utiliza isso. E importante também é saber o método do valor agregado, tá? Então vamos aqui no método do valor agregado, porque o PIB ele utiliza esse método, tá certo? Como que funciona esse método do valor agregado? Por exemplo, vamos falar de um pão, quando a gente vai produzir um pão, tá? Primeiro, tem a questão do trigo, então tem que ter feito o trigo, tá? Então foi feito o trigo, esse trigo vai lá para a padaria, então o padeiro, o que o padeiro faz com esse trigo? Ele prepara o pão, tá? Então o trigo, o padeiro lá, a padaria comprou, por exemplo, por 50 centavos. Então ele comprou esse trigo. O que ele fez com o trigo? Ele transformou num pão. Então ao transformar no pão, ele agregou, por exemplo, mais 30 centavos, tá? Então vamos falar aqui de 80 centavos. Então o PIB ele não vai contar 80 centavos, que é o valor do pão de fato, tá? O pão ele vai vender por 80 centavos. Porém, ele teve uma produção por trás, ele teve um valor agregado. Então ele pegou 50 centavos do trigo, transformou num pão, agregou o quê? Mais 30 centavos. Então ele não agregou mais 80 centavos, ele agregou 30. Então o método do valor agregado é quando você pega um produto, uma matéria-prima, você manufatura isso, ou seja, você dá um valor para isso, você transforma em algo mais valioso e você agrega a economia. Então você paga algo R$1 lá, transforma em alguma coisa importante e você vende por 2. Então você agregou mais R$1 na economia, tá? Então o método do valor agregado está ligado a isso, tá certo? Então vamos lá. Tô vendo aqui que o Carlos Evelyn comentou que está travando. Então, vamos lá, vamos embora. Vamos embora que acho que tá ok, né? Qualquer coisa avisa aí, tá? Se tiver travando, avisa aí que a gente dá um jeito aqui, tá? Então vamos lá. IPCA, isso aqui também vocês vão ouvir a rodo isso daqui. Índice de preços ao consumidor amplo. O que é esse tal de IPCA, tá? Então primeiro a gente tem que saber o que é inflação. Uma palavrinha aí que quem é das antigas vai tocar no coração, porque foi a principal ferida do Brasil, do brasileiro, durante muitos anos, durante o plano Collor, o plano Sarney, a inflação absurda, a hiperinflação, enfim. Então conhecem bem o que é inflação, tá? Agora, para quem é mais novo, a gente tem que explicar o que é essa palavra tão falada, porque o Brasil, depois do plano real, ele veio controlando bem a inflação, tá? Às vezes sai um pouco lá do rumo, mas nada comparado ao passado, tá? Então o que é inflação? Vamos supor que você vá ao mercado no dia 1º de janeiro. Você for lá no mercado e comprou pão, mais carne, mais refrigerante, mais o que? Mais suco e mais arroz. Então você foi lá e comprou pão, carne, refrigerante, suco e arroz. Você foi lá e pagou R$30 por isso tudo, tá? Isso lá no dia 1º de janeiro. Dia 1/1, tá certo? O que acontece? Você volta no final do ano, você chega lá no dia 31 de dezembro e você compra a mesma coisa. Então você vai comprar o pão, mais carne, mais refrigerante, mais o suco e mais o arroz. E igualzinho, mesmo produto, mesma quantidade. Só que esse valor agora está em R$35, tá? No dia 31 de dezembro, tá? Então o que foi a inflação desse período aqui? Foi a inflação de R$5, ou em termos percentuais, vou pegar aqui HP para colar um pouco, de 30 para 35 foi 16% de inflação. Ou seja, a inflação ela quer saber quanto subiu os preços. Então, nesse caso, o preço subiu 16%, 16,6%. Uma inflação muito grande. Tá? E isso aqui vai ser utilizado para fazer cálculo de salário, para fazer cálculo de ganho. Principalmente no investimento, a palavra inflação ela é muito utilizada, tá?
Então esse é o conceito básico de inflação, é o aumento do nível geral de preços. Tá? Então é feita uma cesta padrão e essa cesta vai ser verificada mensalmente para saber o quanto ela aumentou, tá certo? Então conceito de inflação dado, agora a gente vai explorar um pouco o IPCA. Por que o IPCA? Porque o IPCA é o índice oficial da inflação do Brasil. Lembra ontem que eu comentei lá do Copom? O Copom tem uma meta de manter a taxa em 4,5%, a taxa de inflação. Ou seja, os produtos no Brasil, não só os produtos, tá? Mas, por exemplo, a conta de luz está ligada à inflação, a gasolina está ligada à inflação. Enfim, tudo em geral não pode subir mais de 4%, 4,5% na média. Tá? Então, o Copom ele vai seguir o IPCA para isso. Então, o IPCA, que é o que o Copom acompanha. Tá certo? Tem outros índices de inflação, a gente vai precisar até de um outro para a prova que eu vou entrar mais à frente, mas o Copom ele olha o IPCA, tá? Quando a gente fala IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, a gente está falando do varejo, tá? O que é o varejo? É você comprando na pessoa física, quanto você gasta no mercado, quanto você gasta de energia, nós estamos falando de pessoa física, no varejo, tá? Então, índice de preço ao consumidor amplo é o consumidor amplamente mesmo, são todos os consumidores, tá? O varejão, certo? Vamos lá, calculado pelo IBGE, então IPCA e IBGE aqui são bem parecidos, tá? Então, você vai olhar o IPCA, 4 letras, IBGE, 4 letras, você também não erra mais, tá? O IPCA é o IBGE, depois a gente vai entrar em outro que é pela FGV, mas lembra, o índice de preço ao consumidor amplo é o IBGE que faz o cálculo, tá? Ele é referência para o Copom, como eu já comentei, e o que ele faz, tá? Então, eu falei da cesta do mercado, mas o que na verdade, o IPCA faz, esse índice cuida? Então, o índice cuida, ele pega o rendimento mensal das famílias que tem de 1 a 40 salários mínimos, tá? Das principais cidades, das principais cidades do país. Então, ele pega Belém, Fortaleza, todos esses que vocês estão vendo aqui, tá? Para fazer uma cesta, para saber quanto subiu o IPCA na média. Porque, por exemplo, em São Paulo subiu 10%, mas em Fortaleza subiu 2%. Então, subiu 12%, um subiu 10%, o outro 2%, então, na média, subiram 6%. Um subiu 10%, o outro 2%, cálculo básico aí, 12 dividido por 2, 6%. Então, 6% foi a média das cidades. Tá? Então, ele pega todas essas cidades, pega toda essa renda das famílias de 1 a 40 salários mínimos e faz o índice de inflação. Tá? Aqui, o que ele pega? Ele pega do dia 1º ao dia 30. Tá? Então ele vai pegar quanto que estava essa renda, como que estava a inflação no dia 1/1 até o dia 31/1. Ele vai falar, subiu 0,5% em um mês, tá certo? Então a inflação o IPCA vai ser voltado, essa vai ser a métrica da inflação, tá certo? Vamos pagar aqui que a gente vai para o próximo, tá? Se quiserem deixando pergunta, eu vou responder no final, assim como a gente fez na nossa última live, porque acho que a aula fica mais dinâmica e respeita para quem veio só ver a aula, tá certo? Então vamos lá. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Aqui nós estamos falando do outro índice, tá? O IGPM. Tá aqui, IGPM. Como eu falei, tá? Esquece aqui que tem esse tracinho aqui, por exemplo, e você vai lembrar que é a FGV que calcula, tá? Isso aqui pode cair na sua prova, eu já vi cair bastante, já caiu na minha, inclusive essa daqui, ó, eu lembro, faz tempo, mas eu lembro. E aqui, ó, então IGPM é FGV e IPCA é IBGE, tá? Então aí tá fácil. Tem duas métricas para te ajudar aí. O IPCA tem 4 letras, IBGE tem 4 letras, então já ajuda. E o segundo é a segunda letra daqui, ó. Então a segunda letra do IGPM é G e a segunda letra de FGV é G. Então é GO, tá certo? Então esse aqui você não esquece. Uma outra forma também de você se lembrar, tá? O que é importante aqui também? 60% dele é do IPA. O que é o IPA? É o atacado. Índice de preço no atacado. Então, atacado, nós estamos falando de empresas, tá? A gente tem o varejo,
que é nós, consumidores, a gente vai no mercado, não vai comprar 50 refrigerantes, a gente vai comprar 1, 2, se você gosta, compra uns 4, mas é o suficiente. Já a empresa, ela compra no atacado, ela compra vários, então ela vai ter um restaurante, ele vai se abastecer e vai comprar muito refrigerante para deixar no estoque, para deixar na geladeira, tá? Então, atacado é voltado para empresa, tá? E varejo para pessoa física. Então, o IPCA é a nossa inflação como consumidor, como pessoa física, e o IGPM é usado muito para empresas, tá certo? Porque ela mede o atacado. O IGPM também, até para quem mora de aluguel ou tem casa para alugar, enfim, o IGPM ele é muito usado como métrica para aluguel. Então, para o valor de um ano para o outro aumentar, eles costumam colocar a métrica do IGPM. Então, se valia R$100, se você pagava R$100 de aluguel e o IGPM foi de 1% em um ano, no próximo ano vai valer R$101 o aluguel, tá certo? Então, o IGPM é muito utilizado para isso. Então, 60% do IPA, 30% do IPC, então ele põe um pouco de consumidor aqui, não fica só no atacado, e 10% no INCC, que aqui nós estamos falando do custo de construção. Tá? Custo de construção. Tá? Aqui, 10% de INCC, o custo de construção, a gente traz, por exemplo, muito produto de fora, a gente não importa, então podemos lembrar da importação lá. Então, o custo de construção ele sofre muito com o dólar, tá? Então, qual das variáveis IGPM ou IPCA sofre mais com a valorização do dólar? Tá? O INCC, tá certo? Porque vai ficar muito caro você importar produto porque o dólar está caro. Tá? Então, o custo de construção ele afeta. Então, se cair na sua prova algo relacionado a isso, quem é afetado pelo dólar? INCC e está dentro do IGPM. Tá? Então, lembra, 60% IPA atacado, 30% do IPC consumidor varejo e 10% do INCC custo de construção. Tá? E aqui a gente tem dois tipos diferentes de IGPM. A FGV faz duas medições. O que cai na sua prova? Cai o IGPM, tá? IGPDI nunca vi cair. IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado. Qual que é a única diferença para o IGPDI? É a data que é calculada, tá? Porque ele vai pegar o dia 21, por exemplo, de janeiro até 20 de fevereiro. Então ele pega o meio do mês, tá? Enquanto o IGPDI vai ser igual ao IPCA, janeiro até 31 de janeiro. Então essa é a diferença básica dos dois, é quando ele é medido, tá? Então lembre, IPCA de 1 até 30 e o IGPM que pode cair na sua prova é 21 de janeiro até 20 de fevereiro, tá? Anota aí que aqui tem muita questãozinha de prova, tá? Muita questãozinha que pode cair na sua prova. Vamos lá. Ah, pessoal, eu esqueci até de comentar, tô vendo até colocarem o e-mail aqui. Se vocês puderem, coloque o e-mail lá. Para a gente poder fazer o sorteio depois, para vocês ganharem a consultoria com o Ronaldo, consultoria de carreira muito bacana, tá? O Ronaldo Cerqueira vai disponibilizar para quem ganhar esse sorteio e também vai ganhar a inscrição da prova CPA 10. Então você vai fazer esse curso, vai ficar fera e pode ganhar ainda a prova, tá? Mas eu recomendo fortemente, após fazer o curso, você ir lá, pagar a sua prova e enfrentar isso e colocar a CPA 10 na sua assinatura, tá? Acho que é uma grande chance. E você eliminando pelo menos o custo do curso, eu acho que já te ajuda, tá certo? Vamos lá então, vamos focar aqui na matéria. Então nós temos também Selic. Selic também é um tema muito importante que você ouve muito a gente falar, tá? Por quê? Porque Selic é a taxa básica da economia, tá? A economia toda se guia pela Selic. E qual que é essa economia, qual que é a Selic que o mercado usa, que a economia usa? É a Selic meta. O nome já fala, é meta. Então o Copom, que se reuniu até semana passada, ele colocou uma taxa de 6,5%. Então todo mundo vai seguir esse padrão. Por exemplo, o banco ele vai olhar muito para essa taxa de 6,5%. Quando você fizer um empréstimo, quando você comprar um título do governo, ele vai pagar 6,5%. Então todo mundo vai comprar, todo mundo vai olhar para 6,5%. Tá? E a Selic Meta, o Copom utiliza muito para regular a economia. Por quê? Porque se ele quiser dar um choque na economia,
até relembrando um pouco do assunto de ontem, é sempre bom relembrar, se ele quiser dar um choque na economia, o que é um choque na economia? As pessoas estão consumindo muito e isso está gerando muita inflação. Porque imagina, todo mundo quer o mesmo carro. Então eu quero comprar um carro, mas 10 pessoas também querem comprar esse mesmo carro. Porém só tem um carro. O vendedor desse carro ele vai aumentar muito o preço. Tá? Então gerou inflação. Um carro que vale 20 ele vai vender por 30 mil porque tem muito mais interessado do que alguém querendo vender. Tá? Então 10 pessoas para um carro sobe muito a inflação. Como que o governo ele pode atuar nisso? Como que o Banco Central, via Copom, ele pode atuar nisso? Ele vai aumentar essa taxa. Então ele joga, por exemplo, para 15%. Você vai fazer um financiamento com o banco a uma taxa de 6,5% é uma coisa. Agora fazer a 15% é outra coisa. Então dos 10 que queriam carro, eu aposto que 2 querem agora no máximo. Tá? Então ninguém mais vai querer esse carro. Então ele ajuda a controlar a inflação. Então o vendedor quer vender a 30, vai ter que diminuir esse preço. Porque se só 2 querem comprar, eles não vão pagar um preço tão alto por isso. Então o Banco Central ele começa a controlar a economia. Tá? E vice-versa. Se ele quiser que todo mundo consuma, ele põe a 3% a taxa e todo mundo vai sair pegando dinheiro e investindo na economia. Tá? Porém aí vai sofrer muito com a inflação. Porque aí, ao invés de 10 pessoas quererem o carro, 50 vão querer, porque a taxa está muito baixa. Então, o Copom, via Selic Meta, mexe na economia. Tá? E o segundo fator é o Selic Overnight. Tá? Overnight ele é um termo foi muito usado no passado. Tá? O que significa overnight? Seria sobre a noite ou durante a noite, que é os juros diários, juros que rende noturno. Então, todo dia a Selic ajusta, ela rende um pouco. Então, a Selic Overnight vai mudar todo dia a taxa. Todo dia ou vai subir um pouquinho ou vai cair um pouquinho. Já o Copom, como eu falei ontem, ele se reúne a cada 45 dias. Então, a taxa Selic Meta, ela só muda a cada 45 dias. A não ser que tenha uma reunião extraordinária que dificilmente vai ter. Desde que eu entrei no mercado financeiro, lá em 2007, eu nunca vi a Selic Meta ser alterado via reunião extraordinária, tá? Acho que o Brasil ele consegue durante 45 dias esperar, tá? Até esse ano, por exemplo, a próxima reunião do Copom vai ser dia 31 de outubro, 3 dias após as eleições. Então, a eleição, quem ganhar pode mexer muito com o pensamento do Copom. Dependendo de quem ganhar, ele pode subir essa taxa. Então, pode mexer com o mercado. Tá certo? Então aqui a gente aplica muito o que a gente aprende no CPA 10 na nossa vida, tá? Acho que o importante não é só a certificação, mas você saber para que serve cada item, cada peça da economia, certo? Vamos lá. CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, tá? Então se a Selic é a taxa básica da economia, o CDI ele é utilizado pelos bancos, tá? Qual que é a diferença deles, tá? Então a taxa Selic Over, nós temos o CDI Over e a Selic Over. Então todos os títulos que forem no dia transacionados, todos os títulos do Tesouro, que é onde a Selic atua, todos esses títulos do Tesouro, o mercado pega uma média disso. Então, por exemplo, teve título vendido a 10, a 9, a 9,5 e na média ficou 9,5. Então, esse foi a média da Selic Over. O CDI Over ele é um pouco diferente. Aqui a gente está falando de bancos. Tá? Então, Selic é governo e CDI Over a gente está falando de bancos. Tá? E por que isso é importante? Porque um banco, durante o dia, ele faz muito empréstimo, captação, gira muito dinheiro. Chega no final do dia, ele tem que bater esse caixa. Então pode ser que o banco ele não tenha dinheiro para fechar o caixa no dia. Tá? Por quê? Porque ele está com as operações todas engessadas. Então ele vai precisar de 1 milhão para fechar o banco, para fechar o balanço do banco. Ele precisa zerar para poder continuar no outro dia. Ele precisa passar essa régua. Porém, ele vai ao mercado para buscar essa taxa. Tá? Então ele vai em outro banco para pegar isso. Então o Bradesco ficou lá com 1 milhão negativo no final do dia. Ele liga para o Itaú e fala: Itaú, eu quero fechar o meu caixa aqui. Você me empresta esse 1 milhão?
Então, o Itaú, o que o Itaú vai fazer? Ele vai emprestar esse 1 milhão e vai cobrar a taxa CDI. Então, o CDI ele é a taxa utilizada pelos bancos entre os bancos. Tá? Então, esse é o conceito de CDI. É a taxa que um banco cobra para poder emprestar para outro banco. Tá certo? E aí a gente entra num conceito também bacana, que se você já aplicou, você já deve ter ouvido isso. A frase 100% CDI, quanto que eu vou receber do CDI. Então você vai ouvir isso bastante, porque o CDI é o padrão, é a referência do mercado, é o benchmark, que a gente vai entrar também para entender o que é um benchmark, tá? Mais à frente. Então 100% do CDI é quanto que eu quero ganhar da taxa que o banco usa para cobrar de outro. Então, se a taxa está 6%, por exemplo, 100% eu vou ganhar 6%, tá? Então, CDI 6%, eu quero 100% desses 6%, então eu ganho 6%, tá? Ficou meio estranho, mas acho que deu para entender, tá? Então, aqui 100% CDI, a taxa de 6%. Vamos lá, então vamos quebrar um pouco. Vamos falar que você tem um rendimento a 90% do CDI. Então, a gente vai fazer uma conta simples. A gente vai pegar 6% e tirar aqui 90% dele, que vai ser o seu rendimento. Então, recorrendo aqui a HP, 6% tira 90%, vai dar 5,40%, a 5,4%, tá? Então, 90% do CDI, o rendimento desse investimento foi 5,4%, tá? Se embananou um pouco com isso, assim, não se preocupa, porque isso não cai na prova. O que cai na prova é o conceito. Você não vai fazer um cálculo sequer no CDI, por isso até que eu não entro muito na HP, para não confundir. Você só vai utilizar a HP a partir da CEA. O CPA 20 também não utiliza HP, então vai tranquilo. Isso aqui foi só mais para aprofundar e levar para o nosso dia a dia. Mas o que você tem que saber na prova é o conceito, tá bom? Então você tem que saber que é utilizado no mercado interbancário, ou seja, de um banco para outro, a taxa que um banco usa para o outro, tá certo? Então vamos em frente aqui. Taxa de juros real, é que a gente entra na famosa inflação, tá? O que adianta? Seu chefe foi lá, falou, você está fazendo um trabalho muito bom, eu vou te dar um aumento de 5%. Então você foi lá, ficou feliz, você ganhava 5 mil reais e agora está passando a ganhar, ó, utilizando HP de novo, 5.250 reais, tá? Então aqui, beleza, você ficou muito feliz. Mas lembra dos preços que eu comentei da inflação? Só que a sua academia, que se você fazia, subiu 10%, o seu aluguel que você tem a casa subiu mais 5%, as compras no mercado subiram violentamente, subiram 15%, a gasolina subiu 8%, enfim, a inflação como um todo, ou seja, o IPCA, ele subiu 20%, ele disparou. Ou seja, esse 5% que você ganhou não vale para nada, porque você ganhou 5%, mas os produtos subiram 20%, não vale para nada. E o que é isso na economia? Tá? Taxa nominal é os 5%, ou seja, foi a taxa que você ganhou. Independente se inflação ou não, você tinha 5 mil, agora você ganha 5.250, é a nominal. A inflação, que foi, por exemplo, 20%, subiu disparadamente. E a taxa real. O que é a taxa real? Taxa real foi quanto eu ganhei de fato acima da inflação. Tá? Nesse caso aqui foi menos 15%. Tá? Por quê? Porque você teve os preços subiram muito mais do que o seu salário, do que o seu rendimento. Tá? Então, um exemplo mais de prova, um exemplo mais parecido com a prova. Tá? Por exemplo, você tem uma taxa nominal de 10%. Então você aplicou num CDB lá e esse CDB rendeu 10%. CDB, também quando a gente falar de produtos, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é um CDB, que é a aplicação mais básica da economia, depois da poupança, é claro. Então o seu CDB rendeu 10%. A inflação no período foi de 5%. Tá? Qual que é a taxa real? A taxa real seria a diferença de taxa nominal menos inflação, que é 5%. Tá? Mas existe um negócio chamado juros compostos no Brasil. Tá?
E você não pode simplesmente diminuir um pelo outro. Você vai ter que usar essa fórmula de Fisher aqui. Não cai na prova, mas o que pode cair na sua prova é ele fazer 4 desenhinhos parecido com esse e falar qual que é o desenho certo, tá? Ele não vai pedir cálculo, não vai pedir nada, ele vai pedir o desenho certo, tá? Então aqui a gente vai ter que usar o seguinte. Então decora essa fórmula aqui, não vai utilizar, mas memoriza ela. Então a taxa nominal foi de 10%. Por que é 10%? É o 10 por 100. Então é 10 dividido por 100. Tá? 10% é igual a 10 dividido por 100. E nós estamos falando que é 0,01. Tá? Então 10 dividido por 100 é 0,01. Ou seja, 10%. E no caso da inflação, que a gente colocou 5%, que é 5 por 100. Que aqui vai dar 0,005. Tá? Então para fazer um cálculo de juros compostos, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar taxa nominal que está lá, que está aqui em cima, 1 mais taxa nominal seria 1 mais 0,01. Dividido, então esse aqui é um dividido, tá? Que seria esse tracinho aqui no meio. 1 mais inflação, 0,05. E aí sim você teria a taxa justa, a taxa que realmente foi o valor real, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando que foi 5. Não, peraí, deixa eu fazer aqui de novo. 1.01.05. Olha só, olha que burrada, Fábio, que boa. Que é 0,10. 10 dividido por 100, você errou, Fábio. Calma, por isso que não cai conta, por isso que eu passei na CPA 10, tá? Não cai conta, não se preocupe. Então aqui 1 mais 0,1 e aqui 1 mais 0,5. Agora sim, agora eu vou conseguir fazer essa questão. Então 1.01 dividido por 1.05 vai dar aqui, na verdade, 4,76% e não os 5%. Isso aqui é um conceito de juros compostos, que você vai ter sempre que pegar a taxa e dividir essa taxa por 100 e depois aplicar o 1 na frente para você poder fazer esses juros compostos, tá? Mas não se preocupa que você tem que saber, na verdade, essa fórmula aqui, tá certo? E qual que é o conceito de juros compostos e juros real que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Então, importante, o que é a taxa real? A taxa real é a nominal menos inflação. O que é a taxa nominal? A nominal, vamos supor, a gente tem a taxa real. Para saber a taxa real, a gente pega a nominal, que é aquela taxa que a gente ganhou de rendimento, e a gente tira a inflação para saber qual foi o real. E para saber a nominal? Para saber a nominal, a gente soma. Então, na verdade, é real mais inflação. Por quê? Tem a inflação do período mais a taxa real que você ganhou, você vai saber qual foi a nominal. Tá? Então, isso aqui também pode cair na sua prova, qual que é a diferença, que é a taxa real e o que é a taxa nominal. Tá certo? Vamos em frente aqui. Juros simples, juros compostos. Então, caímos aqui no juros simples, juros compostos. Brasil só trabalha com juros compostos. Estados Unidos e o mundo inteiro, Europa, Ásia, Japão, é juros simples, tá? Lá é um pouco mais simples o negócio quando se fala de juros. Aqui não, aqui é mais complicado, aqui nós estamos falando de juros compostos. Por isso um profissional de investimentos, ele é muito valorizado no mundo inteiro. Porque lá nos Estados Unidos ou em alguns outros lugares do mundo que tem a taxa baixa, como na zona do euro e no Japão, eles têm uma taxa muito baixa, eles têm uma economia muito controlada, onde você tem conceitos muito básicos. Você, com uma economia básica, com um conceito básico de economia, você consegue fazer várias previsões. No Brasil não, o Brasil é tudo desregulado, então você tem que se adaptar. Então o profissional de investimento brasileiro é valorizado por essa capacidade de adaptação. Ele passou por muitas crises, ele sabe entender muito bem juros compostos, faz contas difíceis. Então, o profissional de investimento é muito valorizado, tá? Por essa questão. Então, primeiro, falando de juros simples, tá? O que é o juros simples? O juros simples é o que a gente aplica somente sobre o capital, inicial, tá? Como assim, Fábio? A gente aplicou 10 mil reais
Então você fez um investimento de 10 mil reais. A taxa foi 2% ao mês. Por quantos meses você aplicou isso? Por exemplo, 10 meses. Qual que foi o rendimento aqui? É juros simples, 10 vezes 2. Então você ganhou 20% no mês. Tá? Então o juros simples é muito simples mesmo. Você vai multiplicar a taxa pelo tempo. Tá? Então 2% ao mês por 10 meses. E aí você vai achar qual foi o rendimento no juros simples. Juros compostos não, é um negócio um pouco diferente. Os juros compostos é considerado juros sobre juros. Então quando você pega um empréstimo lá no banco, o banco vai te pagar os juros compostos. E quando você aplica, a mesma coisa. É a mágica dos juros compostos, que é o juros sobre juros. Tá? Então vamos aqui. Juros compostos. Então os juros compostos, nós estamos falando que você aplicou aqui 10 mil reais. A taxa foi de 2% ao mês. Tá? O que vai acontecer aqui? Você, para aplicar por 10 meses, você tem que saber, você tem que ir rentabilizando os juros sobre os juros que rendeu. Tá? Então vamos fazer o cálculo que vai facilitar aqui. Então 10 mil foi 2% de rendimento. Tá? Então foi aqui 200 reais e foi 10 e 200 reais. Tá certo? Os juros, só que o próximo juros de 2% ao mês, ele não vai incidir sobre os 10 mil reais. Se fosse juros simples, ele ia incidir sobre o inicial. Mas como é composto, ele vai incidir sobre o novo valor. Então ele vai pegar os juros sobre os juros. Então os 2% aqui vão ser em cima de 10 e 200. Tá? Então nós estamos falando aqui de 10.404. Tá? E por aí vai, tá? Então pega 2% sobre 10.404. Então é a mágica dos juros sobre juros, tá? Então juros compostos é juros sobre juros. Juros simples, juros sobre o capital inicial, tá? Então essa é uma diferença para você saber também, que é importante para a prova, tá? Vamos lá para o próximo. Petax, Selic é a média das taxas negociadas pelo governo, tá? Quanto que ele negociou durante o dia e vai tirar uma média. CDI entre os bancos. Petax, nós estamos falando de câmbio. Tudo que teve de operação de câmbio durante o dia tem uma média e essa média é chamada Petax, tá? Então a Petax, se você vai ouvir dólar, a única vez que você vai ouvir dólar na sua prova, principalmente para saber quem que mede o dólar, aonde você pega uma taxa média de dólar, é a Petax, tá? Então a Petax ela vai pegar a média das operações de compra e venda de dólar no mercado de câmbio, tá? Então falou de dólar, falou de Petax, mercado de câmbio, lembra desse conceitozinho aqui que é importante também, tá? Então vamos lá. Benchmark, tá? Eu comentei um pouco do CDI, que é o benchmark. Para que serve o benchmark? Benchmark é uma palavra muito, mas muito utilizada no mercado financeiro, que é a referência, tá? Você vai ouvir, nossa, esse cara aqui é o referência da área. Desculpa, esse cara aqui é o benchmark da área. Dei spoiler, né? Esse cara aqui é o benchmark da área. Esse cara é a referência, todo mundo segue ele, tá? Então, tudo que você... Se alguém te falar que você é o benchmark dela, agradeça. É muito bom você ser o benchmark, porque você é o referência, você serve de comparação para todo mundo, tá? Todo mundo quer se espelhar em você, tá? Então, aqui escrevi errado, tá? É benchmark com C, tá? Se escreve assim, benchmark. Então, o benchmark, existe vários benchmarks no mercado. Como eu falei, o principal é o CDI, porque todo mundo quer replicar o CDI. Então, todo mundo quer ganhar uma porcentagem do CDI. Então, eu quero ganhar 100% do CDI. Então, o bom para mim, a minha referência é o CDI, tá? Porém, imagina que eu vou aplicar na bolsa. Eu sou um cara arrojado. Eu estou aplicando um monte de ações do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil. Estou enchendo minha carteira de ações. Você acha que eu vou querer que minha referência seja o CDI, seja juros? Não, eu vou buscar uma outra referência. O CDI não me serve como referência porque eu sou arrojado. E aí eu vou buscar uma outra referência que é, por exemplo, o Ibovespa, tá? Eu vou querer 110%, por exemplo, do Ibovespa, tá? O que é o Ibovespa? O Ibovespa é uma carteira teórica
das ações que estão lá dentro da bolsa, tá? Que é a B3, tá? Então o Ibovespa ele vai ter essa média e eu quero superar essa média. Então se a bolsa subiu 15%, eu quero subir 20%. Então o CDI não me serve, não é o meu benchmark para o CDI, para aplicar na bolsa. Já o Ibovespa é. Então o benchmark é o referencial para comparação. Não se esqueça disso, tá? A mesma coisa a Petax, tá? Se eu estou operando câmbio, se eu estou comprando e vendendo dólar, e o dólar subiu 20%, eu vou querer uma referência disso. Então, eu vou querer, por exemplo, 105% da Petax. O dólar subiu 10%, eu quero ganhar 11%. Tá? A referência não pode ser o CDI nesse caso. Então, enfim, tem uma série de referências no mercado de benchmark. A padrão é o CDI. Tá? Mas há uma série de referências porque se eu estou aplicando, por exemplo, em fundo imobiliário, eu vou querer uma referência de fundo imobiliário e não esses daqui de CDI e Bovespa porque não vai bater, tá certo? Então, benchmark referencial, isso aqui utiliza muito, tá? Então, módulo 3 já passamos, tá? Hoje acho que está esticando até um pouco mais a aula porque é uma aula que vocês vão ver que eu até me empolgo mais para falar porque é muito bom, tá? É muito bom falar desses conceitos. Então, assim, ó. Lembra, benchmark, Petax, juros simples versus juros compostos, juros real, que é nominal menos inflação, CDI, Selic, meta versus Selic over, qual a diferença, IGPM, IPCA, PIB e PIB, tá? Então são vários conceitos, eu sei que pode te embananar isso, por isso que é importante fazer bastante questão, tá? Então eu indico, até não comentei, mas indico a apostila do Arion Camargo, que tem bastante questão lá dentro para te ajudar. Indico também o site do Edgar Abreu, que você pode fazer, você pode responder os simulados lá, e na apostila também dele também tem bastante questão. Então assim, treina, porque material tem a rodo. Vai aqui no YouTube mesmo e procura questão comentada de CPA 10. Eu comecei a postar algumas, tem umas 3, 4 lá, mas o mercado como um todo já vem se movimentando para isso. Então você vai ver bastante questão de CPA 10. Então aproveita o conteúdo, faz bastante questão, tá? Que é uma forma de você fixar esse conceito. E questão é o primordial para você passar na prova, tá? Então os conceitos estão dados, agora é só aprofundar para não esquecer, tá? Então vamos lá. Princípios de investimento, módulo 4, tá? Aqui aumenta um pouco, então a gente sai lá de 5 a 10%, a gente vai de 10 a 20%. Então a gente está falando de 5 a 10 questões. Importante aqui é entender ao invés de decorar. Então, se você quer ser um profissional de investimento, você tem que entender do seu negócio, e não apenas passar na prova e decorar. Porque eu quero você, se você já está no banco, tentando entrar para a área de investimento, você tratando com o cliente para poder falar sempre de investimento, ou falando com os amigos, com familiares, você tem que entender o negócio, porque você vai ter uma certificação, você vai estar apto para isso, seria o seu diploma para poder falar de investimento. É importante entender nessa parte aqui principalmente, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui no módulo 4. Rentabilidade absoluta versus rentabilidade relativa. O que é isso aqui, ó? Então, a relativa, ele está relacionado a alguma coisa, é relativo ao algo. Então, Fábio, quanto que os seus investimentos rentabilizaram? Os meus investimentos rentabilizaram 105% do CDI. Então, isso é algo relativo, porque foi relativo ao CDI. Então, está relacionado a algum benchmark, tá? Então, relativo, você vai lembrar do benchmark. A gente foca em algo... Opa, escrevi de novo errado aqui, ó, sempre uma coisinha errada. Então, foca em algo, foca aqui num benchmark, no caso CDI e Bovespa, e a rentabilidade que você quer é quanto superou isso, tá? A absoluta... Nós estamos falando aqui de quanto rendeu de fato a sua rentabilidade. Simples assim, de forma absoluta. Então, o meu investimento ele rendeu 10% ao ano, no ano. Ou ao ano, no ano. Então, ele rendeu 10% no ano. Eu não utilizei nenhum benchmark, eu ganhei 10 e estou feliz. Tá? O CDI pode ter sido 20, pode ter sido 5, eu ganhei 10 e não quero que seja referência para ninguém. 10% me satisfaz, tá? Então, a absoluta é quanto eu ganhei de taxa. Então, eu ganhei 1% ao mês, ganhei 8% ao ano. Já a relativa, não. Eu ganhei 110 do CDI, eu ganhei 120 do Ibovespa, tá?
Então é interessante isso aqui, sabe qual que é a relativa e qual que é a absoluta. Até para você entender um pouco mais para que serve isso, o investidor ele busca muito essa questão do relativo, tá? Ele se apega muito ao relativo e de fato isso é importante. Por quê? Vamos supor que a bolsa, o Ibovespa, ele subiu 15% no período. No período de, sei lá, de 2 anos, tá? Ele subiu 15% em 2 anos o Ibovespa. Porém, você tem um fundo de ações que rendeu 10%, tá? Nos 2 anos também, nos 2 anos. Então aqui a sua rentabilidade foi 10, enquanto o Ibovespa subiu 15. O gestor ele fez um bom trabalho? Não, ele não fez um bom trabalho, porque ele aplicou em ações e teve um rendimento menor do que a bolsa. Então o investidor ele vai sair insatisfeito, mesmo ele colocando 10% no bolso, ele não vai gostar disso. E por que é importante a relativa? No Ibovespa também, então num outro cenário, o Ibovespa caiu 30% no mesmo período, 2 anos, tá? 2 anos. Porém, o seu fundo de ações, o gestor ele teve 10% de queda, então menos 10%. Então a bolsa caiu 30%, porém o fundo caiu 10%, tá? Então aqui o gestor ele fez um ótimo trabalho, porque ele conseguiu segurar bastante a queda que teve na bolsa. Se você olhar só no absoluto, o primeiro ganhou 10 e o segundo perdeu 10. Então eu preferia o primeiro. Porém, na relativa, que é o que o investidor busca, se ele quer aplicar em bolsa, ele quer acompanhar a bolsa ou superar a bolsa. Então, no segundo, ele fez o melhor trabalho. Ele caiu menos, então o gestor derrubou menos a taxa. Então, a bolsa caiu 30, ele caiu 10, fez um ótimo negócio. Então, por isso que é tão importante a relativa. Porque se eu estou aplicando em algo, eu quero que meu dinheiro supere esse algo, tá? Então isso é importante também para saber. E aqui indo um pouco aqui nesse conceito aqui de rentabilidade líquida e bruta versus o bruta. Líquida, nós estamos falando aqui, você, por exemplo, você aplicou 15 mil reais, hoje você vai resgatar 20 mil reais, ou seja, o seu lucro foi 5 mil reais, tá? 5 mil reais. Essa aqui é a rentabilidade líquida? Não é rentabilidade líquida, porque você vai ter que tirar daqui o imposto de renda, tá? Então, o imposto de renda, por exemplo, foi de 20%, nós estamos falando que o seu lucro, a gente pega esse lucro de 5 mil, tira 20%, você lucrou 4 mil reais. Esse sim é a rentabilidade líquida, porque você tirou o imposto de renda. O que é o bruto? O bruto, ele é os 5 mil reais. Tá? Então ele é os 5 mil reais. Então no bruto você não tira o imposto de renda. Na líquida você tira o imposto de renda. Então quando você vai informar qual foi o lucro para o investidor, você vai falar da líquida. Você vai falar, você aplicou 15 mil, você tirou, por exemplo, 19 mil. Porque você ganhou 4 mil reais líquido. Você tem que falar já o líquido, porque não adianta nada ele falar o bruto e colocar o imposto do governo. Ah, você ganhou 5 mil reais, mas 20% vai de imposto de renda para o governo, tá? Então esse é o bruto. Então o ideal é você falar quanto que o cliente ganhou de fato. Então saber diferenciar o líquido e o bruto é importante, tá? Então tem que tirar o imposto de renda para saber. Então diferença líquida é tirando o imposto de renda e bruta é com o imposto de renda, tá? Então mais um conceitinho para a gente relembrar. Tipos de riscos, tá? Isso aqui é um dos que mais cai na prova. Isso aqui cai em várias provas, cai na CPA 20, na CEA, CFP, porque o mercado ele é muito controlado. Então, se você pegar uma lâmina, a lâmina é o documento do fundo, onde vão ter todas as informações. A lâmina a gente brinca que é uma bula. Se o investidor ele lê essa lâmina, ele não vai aplicar em lugar nenhum, porque tem risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, enfim. O investidor vai até se assustar, porque é tanto risco lá dentro. Mas é importante ter esses recados, que a gente chama de disclaimer no mercado, tá? É importante ter esses recados, tá? Então, entrando um por um aqui, risco de crédito. Tá, vamos pegar aqui o risco de crédito. Opa. Isso aqui está mais ligado ao calote, ou capacidade de honrar pagamentos.
Isso aqui acaba sendo até o mais simples. Por quê? Porque você emprestou o dinheiro para alguém, você vai avaliar qual a possibilidade dessa outra pessoa te devolver esse dinheiro com a remuneração. Então, por isso que foi criado, por exemplo, as agências de rating. Então, a agência de rating vai falar, puta, esse cara aqui, ele não pagou, deu calote para uma galera, tá? Ele não está pagando ninguém. Então, o rating aqui é H que seria muito ruim o rating desse cara. Você vai emprestar para esse cara não vai te devolver. Ele tem um risco altíssimo de crédito. Ao contrário do cara que é um bom pagador. Ele paga tudo em dia, já pegou empréstimo, pagou tudo em dia normal. Então ele tem um risco de crédito muito baixo. E a mesma coisa quando você faz um CDB. Um CDB. O CDB você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai te pagar uma taxa por isso. Então se o banco ele quebrar, tem até um fundo garantidor de crédito que a gente vai entender um pouco mais para frente. Mas se o banco quebrar, você não receberia esse valor dependendo de quanto você aplicou. Tá? Então essa agência de rating ela vai avaliar o banco. O banco, por exemplo, o Banco Itaú é um banco gigante, é um banco que dificilmente não vai honrar com os seus pagamentos. Então o rating dele é muito bom. Agora vamos ver um banco lá da esquina que tem um rating muito baixo, ele tem poucos empréstimos, ele tem poucas aplicações, pode ser que dá uma crise e ele quebre. Então ele tem um rating alto, ele tem um rating muito baixo, rating baixo é ruim nesse caso, que seria um rating H. Então, ele tem uma possibilidade alta de dar calote, ou seja, um altíssimo risco de crédito. Então, o risco de crédito está ligado à capacidade de honrar pagamentos. Tá? Inclusive, tem uma questãozinha lá que eu coloquei lá no canal sobre isso, sobre risco de crédito. Segundo, risco de mercado. Risco de mercado, a gente está falando muito de risco sistemático. O que é o risco sistemático? É um risco que atinge todo o sistema. Então não adianta você pensar em diversificar seu recurso, você aplicar um pouquinho em poupança, aplicar um pouquinho em bolsa, aplicar um pouco no setor de bancos, outro de petróleo, enfim. Eu diversifiquei, coloquei um ovinho em cada cesta, tá? Só que veio algum evento muito forte, como por exemplo foi a crise de 2009, que derrubou o mercado como um todo. Então ele afetou todo o sistema. Tá? Então o risco de mercado está ligado muito ao risco sistemático e ao risco de oscilação. Ou seja, você aplica na bolsa, a bolsa tem um risco de mercado muito grande, porque qualquer evento pode afetar a bolsa. Então o sistemático eu coloquei como um todo. Mas há um risco de mercado também, de por exemplo, você está numa ação e a ação de um setor. Vamos ficar aqui em bancos, então, para facilitar. Então, você tem uma ação de um banco e o governo vem e aumenta a taxa de 25% para 30% dos bancos. Então, o lucro, antes o banco tinha que pegar 25% e dar para o governo, agora é 30%. Isso vai fazer com que o setor bancário, as empresas de banco é ruim, os bancos como o Toro, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, lucrem menos, porque eles vão ter que pagar mais para o governo. Isso vai derrubar as ações. Tá? Então há um risco de mercado também nisso. Então o risco de mercado está ligado a oscilações, está ligado ao risco sistemático, ou seja, afeta a economia como um todo. Então o risco de mercado está muito ligado à palavra oscilação. Tá? Então risco de crédito, capacidade de honrar pagamentos, mercado, oscilação. A gente cai no risco de liquidez. Tá? Qual que é o principal exemplo de risco de liquidez? É o imóvel. Por quê? Se você precisar de um dinheiro para amanhã, você tem um imóvel, você precisa do dinheiro para amanhã, qual a possibilidade de você receber esse dinheiro amanhã vendendo o imóvel? É muito baixo, tá? Ou você até pode ter isso no outro dia, porém um imóvel que vale 1 milhão, você vai vender por 700 mil para se desfazer na hora. Então o imóvel tem pouca liquidez, tá? Então a liquidez está ligada na facilidade de você converter algo em dinheiro. Por exemplo, um CDB. Um CDB você vai sacar esse recurso, ou seja, você investiu o dinheiro. Tá? Então você emprestou o dinheiro para o banco, fez esse investimento. Você quer sacar esse recurso, você vai no banco, hoje é pela internet, então você vai na internet lá, programa o saque e você transforma isso em dinheiro, seu investimento em dinheiro. Então um CDB ele é muito líquido, assim como as ações. Você quer vender uma ação, você pode vender a qualquer momento, você não precisa
esperar, você não precisa cotar vendedores para isso, vai ter sempre um preço lá e você utiliza isso, tá? Então, o risco de liquidez está na capacidade de transformar algo em dinheiro, tá? Na velocidade disso, tá? Então, os 3 mais importantes são esses. A gente entra no risco legal, tá? O que é um risco legal? O risco legal está ligado a jurídico, algum risco que transborde a lei, algo que uma empresa fez e que pode afetar os negócios de forma de processos, principalmente na justiça, que possa dar um prejuízo financeiro muito grande, porque tem que pagar uma multa, porque teve um processo trabalhista, por exemplo. Então, o risco legal está falando de legalidade, está falando de justiça, jurídico, tá? E por fim, temos o risco de imagem, tá? Que às vezes pode ser muito pior o risco de imagem, que é, por exemplo, uma empresa veicular algo na imprensa, algo na mídia, que a sociedade não vê que é legal. Por exemplo, o risco de imagem pode ser... Está muito ali entrelaçado um pouco com o risco legal. Há uma linha muito próxima ali, a linha tênue, entre risco legal e risco de imagem, porque muitas vezes você atinge os dois, tá? O risco legal e o risco de imagem. Por exemplo, uma empresa maltratando um funcionário. Isso é um risco legal, porque o funcionário ali pode entrar na justiça, e há um risco de imagem, porque a população como um todo não vai querer mais ir nessa empresa, porque se ela vê que estão maltratando o funcionário, aí que a gente tem um exemplo clássico de trabalho escravo, por exemplo. Se todo mundo vê que a empresa está utilizando, por exemplo, os bolivianos, que a gente viu os casos no passado, tem até hoje aí, então isso é um risco de imagem, tá? Isso é um risco muito forte de imagem, porque as pessoas não vão querer consumir esse produto, tá? Então aí são 5 tipos de risco muito importante, tá? Então vamos passar para o próximo. Isso aqui tem que saber, tá? Diferenciar. Então faz bastante questão que é importante, tá? Vamos lá. Tô vendo aqui algumas coisas. Anderson, obrigado, viu, Benchmark? Vamos para cima aí. Glicéria pode esticar, que bacana. Não entendi essa parte, bruta e líquida sem IR. Tá? A gente vai entrar lá no final, tá? A gente promete que a primeira resposta no final vai ser sobre essa, tá bom? Então vamos lá. Desvio padrão, volatilidade, tá? Desvio padrão é um nome feio, mas desvio padrão quer dizer, tá ligado à volatilidade, tá? Volatilidade é tudo que oscila, tá? Então, o que, por exemplo, é muito volátil? A bolsa. A bolsa é muito volátil, porque uma hora está subindo 10%, outra hora está subindo 5%, está caindo 10%, então ela oscila, ela faz um gráfico bem maluco, ela é muito volátil. Já, por exemplo, um CDB, ele vai pagar os juros dia a dia, então ele vai ter pouca volatilidade, tá? Ele vai ter pouco o quê? Vai ter pouco desvio padrão, tá? Então, o que você tem que saber aqui de conceito é que o desvio padrão está ligado à volatilidade, está ligado à oscilação. Quanto mais oscilar, mais volátil vai ser esse investimento, tá? E quanto mais oscilação, quanto maior a volatilidade, mais você vai querer de retorno, tá? Mais retorno. Por quê? Porque você não vai correr risco para ganhar menos, tá? Se você entra na bolsa, é porque você quer ganhar mais do que o CDB, você quer ganhar mais do que os juros. Então, a volatilidade está muito ligado ao retorno. Mais volátil, eu vou buscar mais retorno. Então, quanto maior o desvio padrão, que é o desvio sobre a rentabilidade, maior vai ser, tende a ser o seu retorno. Você vai buscar mais retorno, tá? E aqui um conceito também que pode cair na sua prova, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Isso aqui é mais um conceito matemático, tá? Porque o cálculo ele é feito muito para achar a variância, tá? Opa, aqui eu coloquei variação, tá? Só corrija. Depois, quando eu mandar o slide para vocês, não é variação, tá? Tá errado. É variância, tá? Então, a raiz quadrada o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Porque quando a gente faz um cálculo para achar a volatilidade de uma carteira de investimento, por exemplo, eu vou achar a variância.
só que eu quero transformar ela numa medida que seja mais aceitável ao mercado, uma medida mais fácil de ser lida. Então eu pego essa variância, aplico a raiz quadrada e acho o desvio padrão, tá? Então o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? É isso que você tem que lembrar, é desse terminho. CPA 20 vai ser a mesma coisa para você saber o desvio padrão. Já na CEA você começa a calcular o desvio padrão, tá? Então é um conceito que a gente vai aprimorando certificação a certificação, tá? Então vamos lá. Diversificação. Então isso aqui é um conceito muito importante, muito utilizado no mercado financeiro, tá? Deixa eu colocar isso aqui em cima para não atrapalhar, tá, a leitura aí. Então, o que significa a diversificação? A diversificação está ligado a você fazer aplicações em vários ativos diferentes, tá? E principalmente com correlação negativa. Correlação negativa. Que troço é esse de correlação negativa? É o seguinte, você vê, por exemplo, uma ação, por exemplo, o dólar, tá? Então, você tem o dólar e você tem a Embraer, tá? O que a Embraer faz? Ela fabrica avião e ela vende muito avião para fora. Tanto é que mais da metade da receita da Embraer é em dólar, tá? Então, quando o dólar sobe, então o dólar subiu 20%, a tendência é que a ação da Embraer suba também, porque se sobe o dólar, aumenta a receita da Embraer. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma correlação positiva, tá? Por quê? Porque a correlação significa se um sobe, o outro sobe também, tá? A correlação positiva, tá? Deixa eu apagar aqui a negativa para até te confundir se você ver esse slide, tá? Então, correlação positiva está ligado a um subir e o outro subir. Já a correlação negativa está ligado ao contrário, quer dizer que se um sobe, o outro desce, tá? Um exemplo, deixa eu lembrar aqui de um exemplo bacana para a gente, no mercado financeiro, tá? Juros e bolsa, tá? Juros e bolsa é perfeito para isso, tá? Por quê? Porque um juros, quando sobe, vamos pegar aqui, deixa eu tirar aqui, vamos lá. Porque quando os juros ele sobe, então hoje os juros estão 10%. O governo veio e aumentou para 20%. Desculpa, o Banco Central veio e aumentou para 20%. O que acontece com a bolsa nesse caso? Você, como investidor, você vai correr risco na bolsa, sabendo que no que você ganha 20% só com juros, sem fazer nada, só deixando o dinheiro lá num CDB, você vai começar a sair da bolsa. Então o que acontece com a bolsa? A bolsa cai. Então, por exemplo, cai menos 10%. Tá? Então, quando o juro sobe, o investidor ele vai ter uma rentabilidade muito maior e ele sai da bolsa. Tá? E a correlação também é inversa. Se os juros caem, então os juros estão a 10% e o Banco Central derruba para 3% via Copom, ele derruba para 3%, o que acontece com a bolsa? A bolsa dispara. Por quê? Porque o investidor está ganhando 3%, ele está ganhando muito pouco nos juros. O que ele vai fazer? Ele vai buscar risco. Então, ao buscar risco, ele busca a bolsa. Tá? Então, é uma correlação negativa nesse caso. Porque se um sobe, o outro desce. Tá? Então, correlação positiva, os dois sobem, correlação negativa, um sobe e o outro desce. E para finalizar, nós temos a correlação neutra ou zero. Tá? O que significa isso? Por exemplo, o que o peso argentino, ou seja, o que a moeda argentina tem a ver com o preço do notebook da Apple nos Estados Unidos, tá? O que tem a ver o peso argentino com o notebook da Apple nos Estados Unidos? Nada. O peso argentino pode despencar, com certeza não vai afetar o valor do notebook da Apple, tá? Então aqui a gente fala que tem correlação neutra ou correlação zero, tá? Então também é importante ter esse tipo de ativo na carteira, porque é bom um não depender do outro, tá? Muitos ativos com correlação positiva na carteira é péssimo, porque você não está diversificando nada. Se eu coloco na minha carteira, peguei 100%, peguei 500 mil para aplicar e eu aplico 250 mil em ações da Embraer, então Embraer
3 e pego mais 250 e aplico no dólar, eu não diversifiquei nada, porque se o dólar despencar, a ação do Embraer vai despencar junto e vice-versa, tá? Então, a diversificação está ligada a você ter correlação negativa ou correlação nula, tá? Tem que estar, para você montar uma carteira boa, você tem que ter os dois, você tem que ter negativa e nula. Positiva não funciona para você fazer uma carteira, tá? Então, conceitos importantes, não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, você colocar um ativo, mas isso aqui é um conceitinho que todo mundo passa para você entender de diversificação, mas aqui a gente foi um pouco mais a fundo, tá? Elimina apenas o risco não sistemático, tá? O que é isso? Então, nós temos risco sistemático versus o não sistemático, tá? Mais um conceitinho bacana que também é muito utilizado no mercado, tá? Sistemático, ele pode ser conhecido também como risco de mercado. E nós temos o não sistemático, que ele vai ser o risco, ele também é conhecido como risco específico, como diversificável, tá? Aqui em cima aqui é não diversificável, tá? Então, são palavras que podem cair na sua prova de uma forma ou de outra, tá? Então, o risco sistemático, o risco de mercado e não diversificável é a mesma coisa. Por quê? Pelo seguinte, tá? Vamos supor que você tem uma ação você tem a Bradesco, você tem a Banco do Brasil, você tem a Vale e tem a Petro, tá? Então, você tem aqui as 4 ações, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Vale e Petrobras, tá? O que acontece se o preço da gasolina cair? Ou vamos supor, vai que a taxa, o imposto de renda da gasolina subiu. O governo aumentou o imposto de renda da gasolina. Quais ações vão ser afetadas? Somente a Petrobras, tá? As ações do Bradesco não vão sentir nada com o imposto da gasolina subindo, tá? Então aqui, se você tivesse uma carteira dessa diversificada, você conseguiria eliminar o risco, tá? Agora, vamos supor que ao invés do imposto de renda da gasolina subir, fosse, por exemplo, vamos falar de eleições, algum candidato, vamos trazer para o nosso mundo, algum candidato não reformista, ou seja, algum candidato que não queira fazer reformas, que não queira pagar a dívida, por exemplo, ele quer dar um calote, tá? Vamos falar, por exemplo, da Venezuela. O candidato que vai assumir, ele quer dar um calote, tá? Isso a gente não está vendo nas eleições, mas vamos supor que tenha algum candidato que fala, vou dar um calote. O que vai acontecer com essas 4 ações? As 4 vão cair, tá? Por quê? Porque esse é um risco sistemático. O risco sistemático você não consegue diversificar. Você poderia ter 200 ações aqui, mas as 200 iriam cair porque afeta todo o mercado. Então, por isso que ele leva a fama de não diversificável. Você não consegue diversificar, tá? Já aqui, o risco não sistemático, ele está a ver com vamos puxar aqui, porque o risco não sistemático ele é bem isso daqui, ó. Foi isso aqui, ó. Que você diversificou a sua carteira em 4 ações, ou seja, 25% para cada. Então, 25% para cada. Porém, a única que caiu foi a Petrobras. Por quê? Porque o imposto de renda da gasolina só afetou a Petrobras, não afetou o Bradesco, não afetou o Banco do Brasil e nem a Vale, tá? Então, por isso que você conseguiu diversificar o risco, você diluiu, você tem um risco específico somente da ação, tá? Então, essa é a diferença do não sistemático pro sistemático, tá? Outro nome aqui também é o risco próprio, tá? Então é isso, risco sistemático, risco de mercado não diversificável, você não consegue diversificar, afeta todo mundo. Já o risco não sistemático, específico, diversificável e próprio, você consegue diversificar, tá? Então, isso aqui também é muito importante para você utilizar na sua carreira de investimentos. E para a prova também cai bastante, tá? Vamos para a próxima aqui. Acabou, tá? Hora de tirar aquela dúvida, então a gente acabou aí o conteúdo deu 75 minutos, isso, deu 1h15. Ótimo, deu para passar tudo durante o combinado. Hoje esticou um pouco, porque o professor aqui se empolgou um pouco, tá? Eu peço até desculpa. Quem tiver algo para fazer agora,
tá liberado, vai fazer questão depois, quem quiser, agora a gente vai fazer uma questão, a gente vai fazer um tira dúvida. Seguinte, tá? Antes de entrar nisso, quem for sair, pode entrar no meu LinkedIn lá para deixar alguma pergunta. Passou a prova aqui, você tem que ir embora. Você ficou com alguma dúvida ou surgiu amanhã de manhã uma outra dúvida, você pode entrar no LinkedIn, porque a próxima aula é na segunda-feira, tá? Então, se você estiver estudando no final de semana e surgir alguma dúvida, manda lá o LinkedIn ou manda o direct lá no Instagram, também eu tô lá, caso você não tenha o LinkedIn, tá? O e-mail também, e-mail eu não utilizo tanto essa ferramenta, mas pode mandar que eu respondo, tá? E compartilha, se der para compartilhar isso com alguém que você acha que vai ser importante esse conteúdo, compartilha que me ajuda bastante, tá? Mas vamos ao que interessa aqui. Então deixa eu subir a barra de rolagem aqui e ver se tem alguma pergunta para trás. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Daniela, Daniela, só vi sua sugestão agora, viu? É uma boa ideia, assim. Aqui, eu vou fazer isso aqui. Na próxima eu vou fazer isso aqui, tá, Daniela? Desculpa, é uma boa ideia mesmo, tá? Colocar que eu fico brigando com o bloquinho, tá certo? Coloco pra cá, pra lá, tá? Então, obrigado pela dica. Já vou aderir o seu feedback. Na próxima o bloquinho fica ali, porque o MBanco vocês já conhecem, tá? Não preciso divulgar isso, tá? Então já sigo aqui. Desculpa ter visto só no final da aula, tá, Daniela? Então vamos lá. Deixa eu descer. Cai na minha prova que o juros simples é aplicado no montante do seu capital. Isso cai na prova, tá? Juros simples, tá? Então juros simples, ele é o juros sobre o capital inicial, tá? Sobre o capital. Já os juros compostos é juros sobre juros, tá? Juros sobre juros. Ou juros sobre o capital mais juros, tá? Um pouco confuso, mas é isso aqui, tá? Então, o juros sobre os juros é o composto, tá? E o juros simples você vai sempre aplicar sobre o capital inicial. Então, você teve 2% ao mês, por exemplo, teve 5% ao mês de rentabilidade por 10 meses, você teve 50% no período, tá? Então, o juros simples é até mais fácil de fazer. Então, vamos lá. Não entendi essa parte. Bruta e líquida sem R. Legal. Então, rentabilidade líquida versus rentabilidade bruta. Você teve aqui um retorno de 20% no período. Então, você aplicou no investimento, esse investimento rendeu 20%. Então, você aplicou 100 mil reais, hoje você tem 120 mil reais. Porque você lucrou 20 mil. Tá? O que é isso aqui? É a rentabilidade bruta. Tá? Porque é quanto você teve de rentabilidade no período independente de imposto, tá? Já aqui o retorno, só que desse retorno aqui, o governo tem que ficar com a parte dele, tá? Então a gente vai pegar esses 120 mil aqui e a gente vai ter um imposto de 15%, tá? 15% sobre o lucro, que é 95% dos investimentos é sobre o lucro, tá? Você vai ver um produto ou outro que é sobre o montante total. Mas aqui é 15% sobre o lucro. Então, para você saber qual que foi a rentabilidade bruta, você tem que pegar o lucro de 20 mil e tirar dele 15%, tá? Então, aqui 20 mil menos os 15, nós estamos falando de 17 mil, tá? 17 mil reais. Ou seja, você não tem mais 120 mil reais, você tem 117 mil reais, tá? Opa, aqui. Então, a rentabilidade bruta foi de 20 mil reais e a rentabilidade líquida foi de 17 mil reais. Então, a líquida você tem que tirar o IR, tá? Não esquece disso, tirar o IR. Enquanto a bruta você mantém o IR, tá certo? Então, acho que a gente já mata essa. O risco de mercado, Manigley, tudo bem? O risco de mercado também envolve o risco de imagem. Claro, então, os riscos estão todos ligados, tá? Os riscos. Então, um risco de imagem ele vai causar uma oscilação muito grande na ação da empresa, que vai causar também o risco de mercado, porque vai despencar.
Então, o risco de imagem, ele não está tão ligado a um risco de mercado quando a gente fala em empresas que não têm capital na bolsa, por exemplo, tá? Por quê? Porque a empresa ela tem só o dinheiro do sócio, tá? Então ele não vai ter outros sócios, não vai ter a sua ação lá na bolsa com um monte de acionista cobrando, ele não deve satisfação a ninguém. Por exemplo, tem uma lojinha lá, uma padaria pequenininha lá na esquina, que tem um dono só, tem um padeiro lá que é o dono da padaria, e ele fez um risco de imagem, ou seja, ele maltratou um funcionário. Ele não tem ação, então não vai oscilar nada. O que pode acontecer é parar de ir clientes lá. Porém, isso não está muito ligado ao risco de mercado, porque o risco de mercado está ligado à oscilação, tá? Agora, se for uma empresa gigante, ele vai ter, com certeza, um risco de oscilação, porque as ações vão despencar. E aí o risco de mercado fica muito mais evidente, tá? Então, aqui, sim, há uma ligação entre risco de mercado e risco de imagem, até porque quando você tratar de investimento com o seu cliente, você não vai vender a padaria, né? Você vai vender uma ação grande, uma empresa grande, tá? Então, um risco de imagem afeta muito o risco de mercado. Um exemplo muito claro, falando do mercado financeiro, foi a BTG Pactual, tá? Quando, por exemplo, o André Esteves ele foi condenado lá pela Lava Jato, por exemplo, as ações da BTG despencaram. Muitos clientes tiraram o valor da BTG. Hoje a BTG se recuperou, tá? É uma gigante, é um baita banco, é um banco muito bom. Porém, nessa época sofreu muito com o risco de imagem, tá? Apesar de ter muito profissional bom lá dentro, com ética, acabou sofrendo o risco de imagem porque a principal pessoa lá, que era o André Esteves, acabou tendo esse processo, tá? Então, aí é um risco, claro, de imagem e risco de mercado. É os dois, tá bom? Então, vamos lá. Quer a inscrição? Boa, Giliar. Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Vamos lá, foco na CPA 10. Fala um pouco de alavancagem, como pode cair na prova. Vamos lá, Anderson, isso que é importante também, tá? Isso aqui, eu dei uma olhada, né, não sei se cai na CPA 10, eu acho que cai a partir da CPA 20, mas se cair na CPA 10, tá? É algo que é muito importante também para você entender, tá? O que é uma alavancagem, tá? Você tem, por exemplo, um investimento que você acha que vai subir muito, tá? Então você ouviu lá de alguém que as ações do Itaú vão ser as ações do momento. Então aqui vamos colocar aqui a ação para vocês se familiarizarem também com os termos do mercado. Então tem as ações do Itaú aqui que eu acho que vai disparar, porque ele está fazendo um bom negócio, ele está comprando outro banco, enfim, ele vai disparar. Só que eu estou sem dinheiro. Como que eu vou aplicar um negócio que eu não tenho dinheiro? Então o que eu faço? Eu faço uma alavancagem. Então eu vou lá no banco, tá? Não recomendo ninguém a fazer isso, mas eu vou lá no banco e pego um empréstimo de 50 mil reais, tá? Para cobrar uma taxa, por exemplo, de 2% ao mês, tá? Um juros aqui, camaradinha, 2% ao mês. Então eu peguei o empréstimo de 50 mil. Eu pego esses 50 mil e aplico e compro tudo isso em ações do Itaú. Então eu alavanquei o risco. Eu não tenho só o risco das ações, eu tenho o risco das ações mais o dinheiro que eu tenho que devolver, tá? Então eu alavanco. Alavancar é você pegar um dinheiro que você não tem, e isso é muito forte no mercado futuro, tá? A gente não cai no CPA 10, CPA 20 começa a cair sobre o mercado futuro, que é os derivativos, entrando mais à frente em derivativos, porque você consegue fazer aplicações sem ter dinheiro, você faz alavancagem. Então, alavancagem é você investir em algo sem dinheiro, tá? Você alavanca a sua operação. Então, nesse caso aqui, se as ações caírem 10%, você está ferrado, porque você vai... as suas ações que valiam 50 mil caíram 10%, caíram 5 mil, então você vai ter 45 mil reais, você não vai ter mais 50. Então, você vai vender as ações com um prejuízo, e você tem uma dívida para pagar de 50 mil mais os juros, tá? Então, se você ficou um mês lá na operação e pagou 2%, você vai ter que pagar 51 mil reais, tá? Então, você vai tomar um prejuízo aí de 6 mil reais. Você não vai tomar só o prejuízo da ação, você vai tomar um prejuízo da ação mais o empréstimo, você alavancou. Agora, deu certo a operação,
subiu 10%, ou seja, foi para 55 mil reais, você fez um bom negócio, porque você aplicou 50 mil, ganhou 5 mil reais, ficou com 55, vendeu as ações e agora você vai pagar 51 mil, que é o empréstimo, você lucrou 4 mil reais na operação, tá? Então a alavancagem está muito ligada ao conceito de você pegar algo que você não tem para investir, ou seja, alavanca, você dobra a aposta, tá? Alavancagem é um termo muito ligado a você aumentar o seu risco, certo? Então vamos lá. Aqui, Evelyn, não entendi a principal diferença. Risco sistemático e risco não sistemático. Legal, tá? Isso aqui eu acho que é muito importante. Faço questão de frisar, já quero puxar a janelinha, acho que virou um tique. Vamos lá. Risco sistemático. Tá? Vamos começar pelo risco não sistemático dessa vez, acho que vai facilitar. Risco não sistemático, tá? Ou risco específico ou risco próprio, tá? Vamos pegar uma situação aqui hipotética. Você vai diversificar os seus investimentos. Então você aplicou na bolsa, você aplicou em imóveis, você comprou um imóvel e você comprou CDB. Então você comprou alguns ativos diferentes, tá? Aí vem, por exemplo, o governo. O governo não, vamos falar de outro, eu já usei outro exemplo de governo, vamos falar do mercado como um todo, tá? Então vamos falar que aumentou o risco de mercado, tá? Aumentou o risco de mercado porque veio uma crise muito forte dos Estados Unidos, que aconteceu lá em 2009. Então aconteceu uma crise muito forte que vai derrubar o mercado como um todo, tá? Se você tem esses três tipos de investimentos, a bolsa vai despencar. O imóvel, dependendo da região que você está, provavelmente você nem sinta isso. Você espera passar um pouco a crise, depois até vende mais caro, ou você aproveita a crise e compra outro imóvel. Enfim, o imóvel ele é mais estático, então ele não sofre tanto com a crise, tá? E o CDB é a renda fixa, ele simplesmente paga juros. E nesse caso, quanto maior o risco, maior é os juros, tá? Eu vou explicar isso aqui também. Mas quanto maior o risco, maior os juros. Então você não teve, o seu CDB, você não teve impacto nenhum. O que você fez aqui? Você diversificou a carteira. E qual foi o tipo de risco que você correu? Você correu o risco não sistemático, tá? Por quê? Porque afetou só um ativo, não afetou o sistema como um todo. Afetou um ativo específico e um ativo próprio, tá? Foi um risco próprio só da bolsa, tá? Já o risco sistemático, nós estamos falando algo que afeta todos os ativos, tá? Isso aqui é não diversificável. Não diversificável. Por quê? Porque se acontecer, se você não diversificar o seu investimento, ao invés de você fazer todas as aplicações, você aplica só em bolsa, ou seja, você não diversificou. Ao vir a crise de 2009, você não diversificando, 100% dos seus ativos vão sofrer, tá? Então, é um risco que afeta todo o sistema, tá? Independente de onde você colocar o seu valor, ele vai sofrer, tá? Então, risco sistemático afeta todo o sistema, não sistemático, afeta só um ativo próprio, tá? Não sei se ficou claro isso, tá? Essa questão, mas entrando aqui até na questão de quanto maior os juros, maior o risco, maior os juros, tá? Isso aqui você tem um exemplo, por exemplo, lá na Argentina, que agora está tendo muita aversão a risco, a taxa está em 45%, tá? Enquanto a taxa dos Estados Unidos subiu ontem, foi para 2,25%. Então, é muito mais arriscado você aplicar na Argentina do que nos Estados Unidos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem um americano lá fora, tá? Ele quer aplicar no Brasil. Ele tá doido para aplicar no Brasil. Só que o Brasil, ele tá sofrendo muito, tá? O Brasil, ele tá passando, por exemplo, por eleições agora e ninguém sabe o que vai acontecer com o futuro. Então, para ele aplicar no Brasil, ele vai querer ter uma taxa de 15%. Por quê? Porque é um risco alto aplicar no Brasil neste momento, então eu quero uma taxa alta, tá? Então, aí, quanto maior o risco, maior os juros. Já passando as eleições, entre um candidato que todo mundo adora e ele faz um bom trabalho, paga as dívidas, muda a imagem do Brasil lá fora, enfim.
o Brasil ele vai diminuir essa taxa. Por quê? Porque não é preciso de uma taxa tão alta para atrair investimentos. Todo mundo vai querer aplicar no Brasil, num Brasil organizado, tá? Até pela riqueza que o Brasil tem, pelas pessoas, se o Brasil estiver bem organizado, todo mundo vai querer aplicar. Então o Brasil não precisa aumentar os juros, ele joga 5% que todo mundo vai querer colocar um dinheiro aqui. Tá? Então, quanto, nesse caso, menor o risco, menor vai ser os juros. Tá? Esse é um conceitinho importante também de economia. Tá certo? Acho que acabou as perguntas aqui. Estamos aí com 9h30, então mais 1h30 igual a outra. Eu acho que por hoje é só. Tem mais alguma dúvida? Vou esperar aqui. Não, ótimo. Acho que tá certo, tá? O que eu falei, tá? Colocando aqui de novo, tirando aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Eu vou respondendo durante o dia. Deu dúvida no final de semana, sem problemas, manda que eu respondo. Tá certo? Então por hoje é só. Espero vocês na segunda, tá? E contem comigo para vocês tirarem a sua certificação. Não só essa, mas como todas as certificações que vocês quiserem, porque vocês podem. Tá bom? Por hoje é só. Tchau! Deixa eu fechar aqui. Interromper.